A esposa de um multimilionário jaz inconsciente em uma cama de hospital. As máquinas apitam, os médicos correm e atrás das portas de vidro as câmeras já estão gravando. E o marido? Não aparece em lugar nenhum. Ele está do outro lado do mundo, rindo em uma praia com sua amante, enquanto a mulher que ele prometeu amar luta por sua vida e pela do filho, que ainda não nasceu. Mas o destino sempre encontra uma maneira de nos alcançar. O que começa como uma traição, logo se transforma em um julgamento público que abalará o império que ele construiu sobre mentiras. Fique comigo, porque esta história vai partir seu coração, enchê-lo de raiva e deixá-lo sem palavras no final. Diga-nos a que horas está assistindo e de onde nos vê. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos direto para a história. As sirenes cortavam a noite. Luzes vermelhas e azuis iluminavam o pavimento molhado em frente ao Centro Médico Santa Helena, enquanto uma tempestade caía sobre Los Angeles. Os paramédicos entraram correndo pelas portas automáticas, empurrando uma maca onde jazia uma jovem pálida e imóvel. Suas mãos estavam perto do abdômen, tremendo enquanto outra contração a sacudia. "Os sinais vitais estão caindo", gritou uma enfermeira. "Ela está perdendo sangue rapidamente. Precisamos de um negativo agora." A equipe de emergência se movia com urgência. As vozes se sobrepunham. As máquinas emitiam bipes irregulares. O cheiro de desinfetante preenchia o ar, agudo e frio. No meio do caos, uma aliança de ouro escorregou do dedo da mulher e tilintou contra a grade metálica. Ninguém notou. Seu nome era Clara Whitmore, 31 anos, 7 meses de gravidez, esposa do investidor multimilionário Richard Whitmore, um homem cujo rosto aparecia frequentemente nas capas de revistas ao lado de palavras como visionário e filantropo. Mas naquela noite, seu nome ecoava pelos corredores do hospital por uma razão diferente. "Seu marido já foi contatado?" perguntou um médico enquanto verificava seu pulso. Uma enfermeira olhou para o telefone em sua mão. "Ligamos para o assistente dele, para o escritório, até para a linha pessoal. Ele não atende." Outra voz mais baixa acrescentou: "Alguém disse que ele está fora da cidade. Com ela." A palavra ficou flutuando no ar como fumaça. Ela. Todos sabiam a quem se referia. A mulher que havia sido fotografada com ele em um evento de gala 3 noites atrás. A mulher cuja risada enchia os tabloides enquanto a condição de sua esposa piorava. Dentro da sala de trauma, as luvas do médico estavam cobertas de sangue. "Ela está entrando em choque", ele murmurou. "Preparem-se para uma cesariana de emergência." O monitor ao lado de Clara piscou intensamente. Um tom contínuo ameaçava se prolongar. Naquele espaço entre a consciência e a escuridão, Clara ouviu vozes fracas, abafadas, como ecos debaixo d'água. Ela queria falar, pedir por ele, mas as palavras nunca saíram de seus lábios. A última coisa de que se lembrou foi do som da chuva batendo no teto da ambulância e de um paramédico sussurrando: "Aguente firme, senhora. Você e seu bebê são lutadores." Tudo ficou preto. Horas depois, a tempestade se acalmou. A cidade dormia, sem saber que em um quarto branco e estéril a vida de uma mulher pendia por um fio. O Dr. Green, o médico de plantão, tirou a máscara. "Ela está estável por enquanto, mas os batimentos cardíacos do bebê estão fracos." Ele olhou para a enfermeira. "Continue ligando para ele. Ele deveria estar aqui." A enfermeira hesitou antes de dizer suavemente: "Ele não atende, doutor." O maxilar de Green se apertou. "Então procurem alguém da família." "Ele não tem ninguém por perto. Os pais faleceram. Não tem irmãos." O médico suspirou, esfregando a testa. Ninguém deveria passar por isso sozinho.
Ele saiu para o corredor, onde 2 paramédicos ainda esperavam com os uniformes molhados pela chuva. Vocês fizeram bem em trazê-la a tempo, ele lhes disse. Um deles assentiu. Nós a encontramos caída perto da fonte, em frente à mansão Whitmore. Parecia que estava tentando pedir ajuda. O rosto do doutor endureceu. Em frente à própria casa, a porta principal estava trancada, disse o paramédico. Ninguém saiu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, luzes luxuosas brilhavam de um restaurante na cobertura. As câmeras piscavam enquanto Richard Whitmore levantava uma taça de champanhe. Ao seu lado, Vanessa Hale, sua amante, sorria para os fotógrafos. Sua mão repousava no braço dele com possessividade. Sorria, querido, ela sussurrou. O mundo precisa saber que somos imparáveis, não é? Richard forçou um sorriso. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela. Centro Médico Santa Helena. Seu dedo hesitou sobre a tela por um momento antes de virar o telefone para baixo. Trabalho? Brincou Vanessa. Ele exalou lentamente. Nada importante. Ela riu. Bom, esta noite é nossa. No hospital, o relógio na parede marcava 2 da manhã. Clara continuava inconsciente sob a luz fraca da UTI. Sua pele parecia quase translúcida. O leve movimento de seu peito seguia o ritmo do respirador. Uma enfermeira ajeitou o cobertor e sussurrou. Você não está sozinha, querida. Aguenta firme. O som suave do monitor fetal batia delicadamente uma promessa frágil no quarto silencioso. O Dr. Green entrou novamente com uma pasta na mão. Alguma novidade? Continua sem família, sem marido? A enfermeira respondeu. Mas alguém deixou flores na recepção há pouco. Sem nome. O médico franziu a testa. Deixe-as. Talvez seja um amigo. Ele parou um momento, observando a mulher na cama. Este tipo de silêncio, ele disse, conta uma história antes que ela acorde. Lá fora, as nuvens começaram a se dissipar. Uma luz tênue tocou o horizonte e prateou as janelas do hospital. Ao longe, o horizonte da cidade brilhava entre a neblina do amanhecer. Em algum lugar acima daquele horizonte, um jato particular levava Richard e Vanessa rumo ao Caribe. Vanessa encostou a cabeça no ombro dele. Você fez a coisa certa, ela sussurrou. Você não pode viver com culpa. Richard olhou pela janela, em silêncio. Por um momento, ele pensou ter ouvido um eco distante de um coração que não era o seu. Mas ele ignorou e fechou os olhos. Em Santa Helena, o monitor ao lado de Clara se estabilizou. Tum, tum, tum. Um choro suave foi ouvido do quarto ao lado. A enfermeira se virou rapidamente. Doutor, temos movimento. Green correu, observando os monitores. O ritmo cardíaco está se estabilizando. O bebê está respondendo. Ele exalou com alívio. Muito bem, garota. Continue lutando. A chuva lá fora diminuiu para uma garoa. As luzes piscaram uma vez e se mantiveram estáveis. Em algum lugar, entre a dor e a resistência, a vida decidiu ficar. E longe, em um voo cheio de risadas e champanhe, um homem não tinha ideia de que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar. A luz da manhã se derramava sobre o Pacífico e tocava os altos janelões da residência Whitmore. A casa era uma obra-prima de mármore branco e luxo silencioso. De longe, parecia perfeita, mas por dentro a perfeição começava a apodrecer. Meses antes, tudo parecia diferente. Clara havia acreditado que amor, dinheiro e confiança podiam coexistir. Na manhã de seu aniversário, ela estava na mesma cozinha que agora se sentia pesada de silêncio, cantarolando suavemente enquanto preparava o café da manhã.
O aroma de café fresco e panquecas de baunilha preenchia o ar. Ela usava um vestido azul pálido que mal mostrava a curva suave de sua barriga. Seu cabelo estava preso e seu sorriso era doce, cheio de esperança. Richard entrou em um terno cinza sob medida. Seu relógio brilhava sob a luz, preciso e caro. Você acordou cedo de novo, ele disse, dando-lhe um beijo rápido na bochecha. Eu queria te surpreender. Hoje completamos 4 anos. Ele olhou para a mesa e depois para o telefone. Sério? O tempo voa quando a gente trabalha sem parar? O sorriso de Clara se desvaneceu. Você costumava tirar o dia de folga no nosso aniversário. Ele ajeitou a gravata. O mercado não para por aniversários. Eu estarei em casa para o jantar. Eu prometo, amor. Essa promessa se juntaria a uma crescente coleção de outras que ele nunca cumpriria. Mais tarde, naquela manhã, Clara sentou-se perto da janela do quarto do bebê, segurando um pequeno bode branco contra o peito. O som dos batimentos cardíacos do bebê na última consulta ainda ecoava em sua mente. Tinha sido firme e forte. Aquele som a fazia se sentir invencível. Ela queria acreditar que quando o bebê chegasse, tudo se estabilizaria. Talvez Richard mudasse. Talvez ele estivesse apenas estressado. Ela abriu o telefone e revisou fotos antigas. Seu casamento na mansão Whitmore, a mão dele sobre a dela enquanto cortavam o bolo. Seus pais sorrindo na primeira fila. Ela parou em uma imagem que a machucou na alma. Richard olhava para ela, não para as câmeras, não para a multidão. Apenas para ela. Naquela época, ela acreditou que aquele olhar significava segurança. Agora, ela já não tinha tanta certeza. A governanta, Maria, apareceu na porta. Senhora Whitmore, quer que eu chame o motorista? Você tem seu check-up pré-natal às 11. Sim, obrigada. Maria hesitou, olhando para o corredor. O Sr. Whitmore disse que talvez não possa acompanhá-la hoje. Clara levantou os olhos, forçando um sorriso. Está tudo bem. Ele está ocupado. Mas não estava tudo bem. Não estava há muito tempo. Na clínica, Clara sentou-se sozinha na sala de espera, enquanto outros casais sussurravam e riam suavemente. Suas mãos repousavam sobre sua barriga quando o médico a chamou. Tudo parece bem, ele disse depois de checar o monitor. Você está saudável. O bebê está forte. Apenas certifique-se de descansar. Ela assentiu, olhando a pequena linha que piscava na tela. Eu farei, obrigada. Lá fora, ela discou o número de Richard. Foi direto para a caixa postal. Olá, ela disse, tentando soar alegre. A consulta correu muito bem. O coração do bebê está perfeito. Eu te mando a foto, tá bom? Eu te amo. Ela encerrou a chamada e ficou em silêncio dentro do carro. A tela do telefone refletia seu rosto. Seu sorriso parecia o de outra pessoa. Naquela noite, Richard chegou em casa depois da meia-noite. O cheiro de uísque impregnava seu hálito. Ele não usava gravata e sua camisa estava desabotoada no colarinho. Você perdeu o jantar, Clara disse suavemente da porta. A mesa de jantar ainda tinha as velas consumidas até a base. Eu disse para você não me esperar, ele respondeu. Eu queria falar sobre o chá de bebê, sobre nós. Ele a interrompeu enquanto tirava o casaco. Clara, agora não. Eu estou exausto. Ela deu um pequeno passo à frente. Você está exausto há meses. Você mal fala comigo, nem sequer me olha. Sua voz se elevou, cortante. Você acha que eu não estou sob pressão? Você tem ideia de quanto esta empresa precisa de mim? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu não estou pedindo a empresa. Eu estou pedindo meu marido. Ele se virou, murmurando. Talvez esse seja o problema. Você está sempre pedindo. Clara ficou imóvel. O que isso significa?
Ele esfregou a testa. Nada. Vá dormir. Ela permaneceu ali muito tempo depois que ele se foi, olhando o corredor escuro que parecia se estender sem fim. Na manhã seguinte, chegaram os jornais. Na capa havia uma foto do baile de caridade que Richard havia comparecido na noite anterior. Ele estava ao lado de uma mulher em um vestido vermelho, a mão dele apoiada no braço dela. A manchete dizia: o multimilionário Richard Whitmore visto com sua nova sócia na gala da meia-noite. As mãos de Clara tremeram enquanto ela lia o artigo. Sócia, ela sussurrou. Sua garganta se fechou. A mesma mulher havia aparecido no fundo das fotos de Richard por meses, sempre sorrindo, sempre por perto. Quando Richard desceu, ela o confrontou. Quem é ela? Ele pareceu surpreso, depois irritado. Lendo fofocas de novo? Isso não é fofoca. Está em todo lugar. Ela lhe mostrou o jornal. Ele exalou com aborrecimento. Vanessa é consultora. Estamos fechando um negócio. Nada mais. Clara o encarou. Você acha que eu sou cega? Você está mentindo para mim. O tom de Richard se tornou frio. Eu não vou discutir isso agora. Então quando? Depois que o bebê nascer? Depois de você destruir tudo o que construímos? Ele pegou sua maleta. Você está exagerando. Descanse, Clara. O estresse não é bom para o bebê. Ele saiu antes que ela pudesse responder. A porta se fechou com um som pesado. Naquela tarde, Clara estava novamente sozinha no quarto do bebê. O quarto cheirava a talco e tinta. A luz do sol acariciava a cadeira de balanço perto da janela. Ela pegou uma pequena foto do ultrassom e a acariciou com o dedo. Eu estou tentando, ela sussurrou para o pequeno ser em seu interior. Eu estou tentando acreditar que você ainda importa para ele. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você tem o direito de saber a verdade. Veja a foto anexa. Ela hesitou antes de abrir. Sua respiração parou. Era uma imagem de Richard e Vanessa em um jantar privado. A mão dele repousava na coxa dela. Seus rostos estavam próximos, rindo. O registro de horário mostrava que foi tirada na mesma noite em que Clara o havia esperado. Lágrimas embaçaram a tela. Ela colocou a mão sobre sua barriga. Está tudo bem, bebê. A mamãe está bem. Mas não estava. A ilusão havia se quebrado. Lá fora, os trovões voltaram a ressoar sobre a cidade, distantes e baixos. Dentro da casa, as luzes piscaram uma vez e se estabilizaram. Clara fechou os olhos, ouvindo o ritmo suave de seu coração e o eco fraco de outro menor, frágil e puro. Aquele era o único som que importava agora, porque o amor, ela compreendeu, já havia abandonado a casa. A cidade brilhava sob uma camada de névoa naquela noite. Do terraço da mansão Whitmore, Clara podia ver as luzes se estendendo em direção ao oceano, cintilando como promessas que nunca seriam cumpridas. Ela estava sozinha, envolta em um chale, com uma mão apoiada sobre sua barriga. Dentro, a casa estava em silêncio, silenciosa demais para um lar que um dia ressoou com risadas. Ela ainda podia ouvir as palavras dele daquela manhã. Você está exagerando, descanse. O estresse não é bom para o bebê. Cada sílaba parecia um golpe que não desaparecia. O telefone em sua mão vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número que lhe havia enviado a foto no dia anterior. Seu polegar parou sobre a tela. Você deveria ouvir isto. É ele. Havia um arquivo de áudio anexo. Clara hesitou, com o coração acelerado. Então pressionou play. No início, ela ouviu apenas o tinido de taças e uma música distante. Então veio a voz dele, a voz de Richard. Não se preocupe, Vanessa. Assim que ela estiver fora do caminho, o conselho transferirá as ações. Ela nem sabe que já assinou. O bebê não mudará nada.
A risada de Vanessa se seguiu. Você é implacável, Richie, mas é isso que eu amo em você. Clara deixou o telefone cair. O som, ao atingir o chão, ecoou no corredor vazio. Ela se curvou lentamente, os dedos tremendo. Sua garganta ardia como se o ar tivesse virado fogo. Ela sussurrou as palavras em que mal podia acreditar. Ele me usou o próprio filho. Lágrimas vieram rápido, embaçando o mundo ao seu redor. Ela se apoiou na parede e deslizou até sentar-se sobre o mármore frio. Pela primeira vez, desde que se casou com ele, ela se sentiu verdadeiramente sozinha. A manhã chegou cinzenta e pesada. O sol se escondia atrás de nuvens espessas, como se nem o céu quisesse testemunhar o que acontecia dentro daquela mansão. Clara se vestiu lentamente, escolhendo um suéter cor de creme e calças folgadas. Cada movimento era mecânico. Ela se olhou no espelho. Seu reflexo a observava com olhos inchados e lábios pálidos. Maria bateu suavemente na porta. Senhora Whitmore, você está bem? Clara forçou sua voz a soar calma. Estou bem, apenas cansada. Deseja tomar café da manhã? Não, obrigada. Maria hesitou um momento. Sabe, às vezes o silêncio dói mais do que os gritos. Clara se virou para ela. Eu sei. Quando a porta se fechou, Clara sentou-se na beira da cama e abriu seu laptop. Seus dedos se moveram no automático. Ela procurou entre os e-mails de negócios de Richard, aos quais ainda tinha acesso antes que ele mudasse as senhas. Não demorou muito. Uma pasta chamada Projeto Halcyon foi clicada. Dezenas de documentos apareceram. Rascunhos legais, transferências financeiras, assinaturas. E lá estava seu próprio nome, escrito em um contrato digital que ela não se lembrava de ter assinado. O documento transferia 30 de suas ações na Fundação Whitmore para uma subsidiária ligada a Vanessa Hale. Seu pulso acelerou. Ele falsificou, ela sussurrou. A traição já não era apenas emocional, era legal, tangível. Ela imprimiu os documentos um por um, enquanto a máquina zumbia sem parar. As folhas se empilhavam ao lado dela como provas de um crime. Quando a impressora parou, ela colocou a mão sobre a pilha. Sentia-se pesado, como a própria verdade. Ao cair da tarde, a tempestade lá fora ficou mais forte. O vento batia nas janelas. O som da chuva contra o vidro enchia a casa. Clara pegou o telefone novamente e discou. Whitmore Industries, respondeu uma voz. Por favor, me comunique com Richard. Sinto muito, ele está em uma reunião no exterior. Clara apertou o telefone com força. Diga a ele que a esposa ligou. Diga a ele que eu já sei. Houve uma pausa na linha. Eu vou deixar a mensagem, senhora. Ela desligou antes de dizer mais alguma coisa. Sua respiração estava irregular. Ela precisava pensar. Precisava ir embora. Ela pegou algumas coisas. Uma pasta com documentos, uma pequena foto do ultrassom, o colar com a cruz de sua mãe. Então ela foi para a garagem. Mas ao pressionar o botão do carro, nada aconteceu. O motor não ligou. A frustração ferveu por dentro. Ela subiu de novo e tentou pedir um táxi. O motorista cancelou no meio do caminho. Ela checou sua conta bancária. Acesso negado. Ele a havia bloqueado. Cada caminho, cada saída, selada. Naquela tarde, enquanto os trovões retumbavam sobre as colinas, Clara sentou-se perto da janela do quarto do bebê, observando as gotas de chuva escorregarem pelo vidro. O berço estava pronto. O pequeno móbile sobre ele girava lentamente, suas estrelas coloridas capturando a luz tênue da tempestade. Ela sussurrou. Agora eu só tenho você. Seu telefone voltou a acender. Uma nova mensagem, desta vez de um contato desconhecido. Ele vai esta noite. Terminal privado. Portão 4. Ela vai com ele. A respiração de Clara parou.
Ela sentiu uma onda de tontura, mas a ignorou. Ela tinha que ver com seus próprios olhos. Ela pegou seu casaco e as chaves do carro, depois parou. O carro não funcionaria, mas havia outra forma. Ela saiu pela porta lateral e ligou para um motorista de confiança de antes de seu casamento, um homem tranquilo chamado Sam, que havia trabalhado para sua família. Em poucos minutos, os faróis apareceram no final do caminho. "Senhora Whitmore", disse Sam, segurando um guarda-chuva. "O que está acontecendo?" "Eu preciso ir para o aeroporto privado. Agora." Ele a olhou com preocupação. "Tem certeza de que deveria sair com este tempo?" Ela assentiu. "Por favor, apenas dirija." A chuva caía forte quando chegaram ao aeroporto. As luzes de segurança cortavam o aguaceiro, iluminando a silhueta do jato particular de Richard. Duas figuras caminhavam em direção a ele sob o mesmo guarda-chuva. Mesmo de longe, Clara reconheceu o casaco vermelho de Vanessa. A risada dela atravessou a chuva como vidro quebrado. Richard segurava o guarda-chuva sobre os dois, sorrindo levemente enquanto subiam as escadas. O coração de Clara se apertou, sua respiração ficou entrecortada. Sam tocou seu ombro suavemente. "Quer que eu ligue para alguém?" Ela balançou a cabeça. "Não, apenas espere." Ela observou a porta do avião se fechar, os motores rugirem e o avião decolar em direção à tempestade, suas luzes se perdendo entre as nuvens. Algo dentro dela se quebrou silenciosamente, não com raiva, mas com certeza. Ela sussurrou para si mesma. Ele realmente se foi. Quando voltaram para a mansão, a eletricidade havia sido cortada. A casa estava envolta em escuridão, exceto pela luz azul tênue das lâmpadas de emergência. Clara entrou encharcada, deixando pequenas poças no chão de mármore. Ela colocou a pasta com as provas sobre a mesa de jantar e a observou por um longo tempo. Então pegou o telefone uma última vez e ligou para o hospital onde o Dr. Green trabalhava. Quando ele atendeu, sua voz era calma, mas preocupada. "Clara, o que está acontecendo?" Sua voz tremeu. "Eu preciso de ajuda, não para o meu corpo, para a minha alma." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu estou te ouvindo." Ela fechou os olhos. "Eu acho que meu marido está tentando me apagar." Lá fora, um relâmpago iluminou seu reflexo no vidro. Pálido, decidida, intacta. Pela primeira vez, a verdade não era algo que ela carregava por dentro. Era algo pelo qual ela estava pronta para lutar. A manhã seguinte chegou cinzenta e pesada, carregando o peso do que já não podia ser negado. A chuva havia cessado, mas o céu continuava roxo, inchado de nuvens que se recusavam a ir embora. Dentro da mansão Whitmore, o silêncio se estendia como fumaça após um incêndio. Cada cômodo parecia habitado pelo eco do que havia sido dito e do que nunca poderia ser desfeito. Clara acordou com o som de seu telefone vibrando na mesinha de cabeceira. O nome que brilhava na tela a fez encolher o estômago. Richard. Por um breve momento, ela quis acreditar que significava algo, que talvez ele tivesse percebido o que estava fazendo. Ela atendeu com os dedos trêmulos. "Richard." Sua voz soava distante, abafada pelo zumbido de motores. "Clara, eu só tenho 1 minuto. Onde você está?" perguntou ela. "A caminho do aeroporto", ele respondeu. "Vou para Singapura. Um negócio inesperado surgiu." A garganta de Clara secou. "Com ela?" Ele hesitou. "Vanessa está gerenciando os contratos internacionais. Você sabe disso." Clara apertou o telefone. "Você está indo embora enquanto eu estou de 7 meses? Enquanto o conselho questiona seu comportamento e a imprensa arrasta nosso nome? Eu não devo nada à imprensa", ela disse com frieza. "E você precisa descansar. Você tem estado muito emocional ultimamente. Isso não faz bem para o bebê." "Pare de falar comigo como se eu fosse uma criança frágil", ela sussurrou.
Não engane ninguém, Richard. Eu sei o que você fez. Eu te ouvi. A voz dele ficou mais aguda. Do que você está falando? A gravação, ela disse. Sua voz, a risada dela, as assinaturas falsificadas. Eu sei de tudo. Houve um longo silêncio na linha. Quando ele finalmente falou, seu tom era sereno, quase indiferente. Você não deveria ter cavado. Há coisas que é melhor deixar como estão. Então a chamada foi cortada. Clara olhou para o telefone, sentindo seu coração bater forte no peito. Ela tentou se levantar, mas as pernas não lhe responderam. Ela se sentou na beira da cama, respirando com dificuldade, enquanto o mundo girava ao seu redor. Ao meio-dia, a dor começou. Primeiro foi um leve desconforto na parte inferior das costas. Depois se tornou agudo, rítmico, insuportável. Ela levou a mão à barriga e sussurrou. Não, agora não. Por favor, ainda não. Ela tentou ligar para Richard novamente. Sem resposta. Ela ligou para Maria. A governanta subiu correndo, com o rosto cheio de pânico. Whitmore, o que está acontecendo? Minhas costas doem, algo está errado. Maria a ajudou a chegar ao carro e a cobriu com um cobertor. O ar lá fora cheirava a asfalto molhado e sal. Aguente firme, senhora. Eu vou dirigir rápido. Enquanto saíam da entrada, Clara olhou para a mansão pela última vez. Os altos janelões refletiam apenas o cinza. Já não parecia um lar. No centro médico Santa Helena, o Dr. Green as recebeu na entrada. Leve-a para a sala 3. Monitorem o bebê imediatamente. Clara agarrou sua mão. Por favor, não deixe nada acontecer com meu filho. Você está segura aqui, ele disse com firmeza. Apenas respire. As enfermeiras se moviam depressa, conectando monitores, verificando sinais vitais, preparando vias intravenosas. O bip constante das máquinas preenchia a sala. O Dr. Green olhou o relatório e depois para ela. Você está em trabalho de parto prematuro. Faremos o possível para detê-lo. Seu marido já foi notificado? Clara desviou o olhar. Ele sabe onde estou? Ele simplesmente não se importa. O maxilar do médico se apertou, mas ele não disse nada. Ele se concentrou em ajustar o gotejamento. Você precisa se manter calma. O estresse piora as contrações. Calma. A palavra já não fazia sentido. Ela tentou se concentrar no ritmo do monitor. Tum, tum, tum. O som da vida, frágil, mas resistindo. As horas se passaram. O céu lá fora voltou a escurecer e a chuva retornou com força, como se a tempestade se recusasse a ir embora. Maria estava sentada em um canto, com o rosário nas mãos, sussurrando orações. O Dr. Green saiu para verificar os resultados. Quando voltou, seu rosto estava mais sério. Os batimentos cardíacos do bebê estão caindo. Se não melhorarem, teremos que intervir. A respiração de Clara acelerou. Faça o que tiver que fazer. Eu farei, ele respondeu. Mas eu preciso do seu consentimento. Normalmente, seu marido assinaria neste tipo de emergência. Seus lábios tremeram. Ele não está aqui. Eu assinarei. O médico assentiu em silêncio. Então salvaremos os dois. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a cena era completamente diferente. O jato particular dos Whitmore esperava na pista sob um teto de luzes. Richard estava ao lado de Vanessa, que checava seu telefone com aborrecimento. Sua esposa é tendência, ela disse. Um jornalista publicou que você a deixou sozinha durante uma emergência médica. É mentira. O rosto de Richard endureceu. As pessoas inventam coisas o tempo todo. Vanessa o olhou de soslaio. Não é invenção se for verdade. Ele não respondeu. Subiu as escadas do avião, os ombros rígidos, o rosto sem expressão. Dentro, serviu uma bebida. Seguiremos com o acordo, ele disse.
Uma vez assinado o contrato, eu terei o controle total da fundação. O que acontecer com Clara será resolvido em silêncio. Vanessa sorriu friamente. Você sempre tem um plano, não é? Ele levantou o copo. Sempre. Mas no fundo, uma inquietação o atravessou. Por um instante, ele pensou na voz de sua esposa quando ela disse: Eu sei de tudo. No hospital, o mundo de Clara se resumiu a flashes de luz e som. A sala cheirava a desinfetante e medo. Ela ouvia o ir e vir de passos, o zumbido das máquinas, as ordens abafadas das enfermeiras. A pressão está caindo, ela está perdendo sangue. Tragam outra unidade, rápido. O Dr. Green se inclinou sobre ela. Clara, fique comigo. Você me ouve? Suas pálpebras tremeram. Meu bebê. Nós não vamos desistir, ele disse. Apenas respire. No meio do caos, uma enfermeira sussurrou para outra. O marido dela não veio. A resposta foi baixa. Ninguém teve notícias dele. O doutor não disse nada, apenas se concentrou em mantê-la viva. Horas mais tarde, a tempestade diminuiu. Dentro do hospital, as luzes fluorescentes zumbiam suavemente. O Dr. Green saiu para o corredor com o cansaço marcado no rosto. Maria esperava ali, com as mãos entrelaçadas. Ela está viva, ele disse com suavidade, mas foi por pouco. O coração do bebê está fraco, mas estável. Ela está descansando agora. Maria cobriu a boca enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Graças a Deus, Green assentiu. Ela precisará de descanso. E precisará de alguém ao lado dela. Maria hesitou antes de perguntar. Eu deveria ligar para ele? O médico olhou para a porta fechada do quarto de Clara, onde as máquinas continuavam marcando seu ritmo constante. Não, que ele descubra como o resto do mundo. Ele se afastou, com a voz baixa. Algumas ausências falam mais do que palavras. Naquele quarto silencioso, Clara jazia sob um cobertor fino, o rosto pálido, mas sereno. O monitor ao seu lado pulsava com suavidade. Através das persianas entreabertas, um raio de luz matinal deslizava e tocava sua mão. Na distância, um avião rugia entre as nuvens, deixando um rastro que logo se desvaneceria sem que ninguém notasse. Ele havia partido, mas ela continuava aqui. E essa simples verdade logo se tornaria sua arma mais poderosa. A tempestade havia passado, mas o mundo continuava cinzento. A luz da manhã entrava pelas janelas do Centro Médico Santa Helena, suave e fria, acariciando os lençóis brancos que cobriam o corpo frágil de Clara. As máquinas ao lado dela zumbiam com constância, medindo cada segundo que seu coração se recusava a parar. Uma enfermeira ajustou a via intravenosa e sussurrou: seus sinais vitais estão melhorando. O Dr. Green estava ao pé da cama, com os olhos pesados pelo cansaço. Ela é mais forte do que qualquer um imaginava, ele disse em voz baixa. Ele olhou para o pequeno monitor, onde um batimento piscava. E o bebê também. Maria, ainda com a mesma roupa da noite anterior, segurou a mão de Clara com ternura. Ela não acordou, disse. Você acha que ela pode nos ouvir? O doutor assentiu. Às vezes o corpo dorme enquanto o espírito escuta. Ele a olhou com calma. Continue falando com ela. Lembre-a de que ela não está sozinha. Maria se inclinou para o ouvido de Clara. Você ouve, querida. Você não está mais sozinha. Você está segura. As horas se passaram. O ritmo do hospital tinha algo de sagrado em sua rotina. Os monitores apitavam. As enfermeiras caminhavam com passos suaves, e a luz do sol se tornava dourada sobre os azulejos estéreis. No meio dessa calma, os dedos de Clara se moveram. Então, de novo. O Dr. Green foi o primeiro a notar. Clara,
Ele disse, se aproximando. Você me ouve? Suas pálpebras tremeram. Um som fraco saiu de seus lábios, apenas um suspiro. Meu bebê. Green sorriu. Ambos estão seguros. Você nos deu um bom susto. Clara abriu os olhos completamente, piscando contra a luz. O teto sobre ela ficou nítido, depois o rosto amável do doutor. Ela tentou falar, mas a garganta estava seca. Água! Ela murmurou. Maria correu para servir-lhe um copo e a ajudou a beber. Quando a água fresca tocou sua língua, as lágrimas encheram seus olhos. O bebê, ela repetiu, com a voz trêmula. Doutor. Green pôs uma mão tranquilizadora sobre seu braço. Seu filho está vivo. O coração dele bate forte. Você precisa descansar antes que a deixemos vê-lo. Richard? Ela perguntou fracamente. A expressão do médico se sombreou. Ele não ligou, nenhuma vez. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou para o teto, os lábios entreabertos como se quisesse dizer algo, mas nada saiu. Seu corpo se sacudiu em soluços silenciosos, até que Maria apertou sua mão. Guarde suas lágrimas para depois, disse com doçura. Agora você só precisa respirar. 2 dias depois, Clara foi transferida para um quarto particular. As paredes eram cor de creme e a janela dava para a cidade. Ela deveria ter se sentido em paz, mas a solidão flutuava no ar como neblina. Cada dia seguia o mesmo ritmo. Checagem pela manhã, terapia física, refeições em silêncio. Ela evitava a televisão e as colunas de fofocas que se alimentavam de sua história. Em toda parte, as pessoas especulavam. Onde está Richard Whitmore? Quem é a mulher misteriosa de vermelho? Ela não precisava ler. Ela já sabia. O Dr. Green se tornou uma presença constante em seu mundo. Ele era mais velho, com seus 60 e poucos anos, com cabelo prateado e olhos cansados, que haviam visto muitas tragédias. Mas sua presença irradiava calma, como uma melodia antiga. Uma tarde ele se sentou perto de sua cama, revisando seu prontuário. Você está se recuperando bem, ele disse. Mas não é só seu corpo que precisa de descanso. Clara olhou pela janela. Eu pensei que entendia o amor. Pensei que podia consertá-lo. Ele fechou a pasta. Alguns homens não querem ser consertados, apenas querem ser seguidos. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque alguém promete para sempre e depois vai embora. O médico hesitou e respondeu em voz baixa. Porque para sempre é fácil de dizer quando não é você quem sangra para mantê-lo vivo. Clara o olhou com um nó na garganta. Você fala como alguém que já passou por isso. Ele sorriu levemente. Talvez sim. Anos atrás eu trabalhei com seu pai antes que ele morresse. Ele sempre falava de você. Dizia que você era corajosa, mesmo quando criança. Sua respiração cortou. Você conhecia meu pai? Sim, disse Green. Ele era um bom homem. Ele ajudou a financiar a ala do hospital, que salvou centenas de vidas. Você me lembra ele? A revelação lhe trouxe um calor inesperado. Pela primeira vez em dias, ela não se sentiu como uma sombra quebrada. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela se sentou perto da janela, observando as luzes da cidade brilharem entre a chuva. Ao longe, ouvia-se o choro de um bebê, e aquele som apertou seu peito. Ela sussurrou para si. Eu vou melhorar. Por você. Por nós. Quando amanheceu, ela pediu para ver seu filho. O Dr. Green hesitou, depois assentiu. Você ainda está fraca, mas acho que vai te fazer bem. Uma enfermeira entrou com um berço coberto de mantas suaves. Dentro, um pequeno bebê dormia em paz, seu peito subindo e descendo com ritmo tranquilo. Clara conteve a respiração ao vê-lo. Ele é perfeito, ela sussurrou, estendendo as mãos trêmulas. A enfermeira a ajudou a segurá-lo. O bebê se moveu,
emitindo um som suave que a desarmou completamente. Lágrimas rolaram por suas bochechas, caindo sobre a manta. Eu pensei que tinha te perdido, ela disse. O Dr. Green observou em silêncio. Você não o perdeu. Você encontrou sua razão para lutar. Clara beijou a testa do bebê. Eu vou te proteger, eu prometo. Mais tarde, Maria entrou com um envelope na mão. Alguém deixou isso na recepção, ela disse. Clara franziu a testa. Quem? Sem nome? Apenas isto. Dentro havia um cheque por uma grande soma e uma nota escrita com letra firme. Para as despesas médicas. Cuide-se. Não tinha assinatura, mas Clara reconheceu a caligrafia fria e precisa. Richard. Ela olhou longamente, depois dobrou a nota e a guardou no envelope. Ele está pagando pelo meu silêncio, ela disse. Ele sempre acreditou que dinheiro podia apagar a vergonha. Maria a observou. O que você vai fazer com isso? Nada, respondeu Clara com firmeza. Eu vou pagar minhas próprias contas. O nome do meu pai construiu este hospital muito antes que o dinheiro dele o tocasse. O Dr. Green, da porta, sorriu suavemente. Essa é a força de que eu me lembrava. Naquela noite, a chuva voltou, batendo suavemente nos vidros. Clara segurou seu filho, ouvindo o ritmo de sua respiração diminuta. O mundo lá fora continuava cruel e distante, mas dentro daquele quarto, algo novo se formava, uma força frágil nascida da dor. O Dr. Green entrou antes de terminar seu turno. Nós vamos mantê-la aqui por mais alguns dias, ele disse com doçura. Depois disso, você poderá voltar para casa. Clara levantou os olhos. Sua voz soou firme pela primeira vez. Eu não acho que eu tenha um lar. Ele sorriu com amabilidade. Então crie um novo. Comece com o que você tem à sua frente. Ela olhou para seu bebê e depois para o médico. Eu acho que já fiz isso. Lá fora, as luzes de Los Angeles tremeluziam entre a chuva. Dentro, uma mulher que quase havia morrido estava aprendendo a viver de novo. Seu corpo continuava fraco, seu coração ferido, mas seu espírito começava a reconstruir seus alicerces. Clara sussurrou para seu filho dormindo. Nós vamos ficar bem, você e eu. Isso é tudo o que precisamos. E no suave zumbido das luzes do hospital, essa promessa se sentiu real. Já não se tratava de sobreviver. Tratava-se de recomeçar. Ao final daquela semana, o mundo começou a sussurrar. Depois, gritou. A notícia explodiu em todos os principais meios de comunicação. Os apresentadores diziam seu nome com profissionalismo polido, mas em seus olhos brilhava o julgamento. O investidor multimilionário Richard Whitmore, visto de férias em Bali com sua sócia Vanessa Hale, dizia uma manchete. Minutos depois, outra seguia. Enquanto sua esposa se recupera de uma cesariana de emergência, o iate de Whitmore atraca em Nusa Dua. Clara olhava da cama do hospital, com a televisão piscando em seu rosto. A voz do apresentador soava irreal, como se a história pertencesse a outra pessoa. Na tela aparecia Richard com uma camisa de linho branca, segurando a mão de Vanessa enquanto caminhavam pela praia. Ele ria, sem preocupações, com aquela risada que um dia havia sido só dela. Maria se apressou em desligar a televisão. Você não deveria ver isso, querida. Mas Clara balançou a cabeça. Deixe ligado. Sua voz era tranquila, mas suas mãos tremiam sobre a manta. Eu preciso ver quem ele realmente é. O Dr. Green entrou naquele momento com uma pasta. Ele parou ao ver a tela. A manchete reapareceu. Esposa ainda hospitalizada, marido visto no exterior. Ele pegou o controle e desligou ele mesmo. A mídia vai se alimentar disso por um tempo. Não deixe que isso consuma você também. Clara olhou para a tela preta. Eles não precisam. Ele já fez isso.
Na manhã seguinte, a história havia se tornado viral. Milhões compartilhavam as fotos na internet. A imagem do multimilionário rindo ao lado de sua amante estava em toda parte, em telefones, cafés e até em outdoors digitais no centro. Os comentários inundavam as publicações. Como ele pôde fazer isso? A esposa dele quase morreu. O dinheiro não compra a humanidade. A justiça vai alcançá-lo. Outros eram mais cruéis, culpando Clara por ser fraca ou chata. Maria tentou protegê-la do pior, mas era impossível escapar. Até as enfermeiras sussurravam nos corredores quando pensavam que ela não ouvia. É a do noticiário, né? Coitadinha. Com 7 meses de gravidez, alguns homens não têm alma. O Dr. Green ordenou que seu andar fosse privado. Nada de imprensa ou visitas, ele disse à segurança. Ela já sofreu o suficiente para uma vida inteira. Ainda assim, o mundo exterior pressionava contra as paredes do hospital. Repórteres acampavam do lado de fora da entrada principal, com as câmeras prontas para capturar qualquer imagem dela. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Richard desfrutava de sua fuga. Ele estava sentado em um restaurante à beira-mar, rodeado de madeira polida e velas acesas. Vanessa usava um vestido vermelho, ousado e sem vergonha. Seu telefone vibrava constantemente com notificações. "Olha isso", ela disse enquanto deslizava pelas redes sociais. "Nós somos trending." Richard franziu a testa. Ser trending nem sempre é bom. Vanessa riu. "Publicidade é publicidade. As pessoas estão obcecadas por você. Deixe-os falar." Ele desviou o olhar com o maxilar tenso. "Eles não estão apenas falando. Eles estão me atacando." Ela bebeu um gole de vinho. "Por que você casou com uma santa? As pessoas adoram uma vítima, mas logo se esquecerão." Ele não respondeu. Olhou para o oceano escuro, tentando afogar a voz de sua culpa. Por um instante a culpa quis vir à tona, mas ele a afundou com outro gole. Em casa, a indignação crescia. Os acionistas da Whitmore Industries começaram a exigir respostas. Os jornalistas o chamavam de o colapso moral de um multimilionário. Os programas noturnos o ridicularizavam. Os hashtags Justiça para Clara e Escândalo Whitmore enchiam as redes. Uma publicação viral dizia: enquanto ela lutava por sua vida, ele lutava por um bronzeado. Clara não publicou nada, não falou com a imprensa. Não respondeu às mensagens de amigos que de repente se lembraram de seu número. Ela manteve silêncio, mas dentro dela se formava algo sólido, uma fúria tranquila. Na quinta noite, ela recebeu um e-mail do conselho da Fundação Whitmore. Era cortês e pedindo desculpas, mas claro. Convocavam uma reunião de emergência para discutir o risco reputacional. Maria se preocupou. Eles não podem apagar você. Clara dobrou a carta com calma. Eles podem tentar, mas eles não sabem quem meu pai era. O Dr. Green ouviu parte da conversa mais tarde. Ele se aproximou devagar. Clara, se eles tentarem removê-la, eu posso colocá-la em contato com alguém de confiança. Um advogado especializado em má conduta corporativa. Ela o olhou fixamente. Por que você me ajuda tanto? Ele sorriu com suavidade. Porque seu pai salvou este hospital da falência. Ele não fez por dinheiro. Ele disse que as pessoas mereciam segundas chances. Clara sentiu um nó na garganta. Ele acreditava em consertar o que estava quebrado. Green assentiu. Então comece por você mesma. 2 dias depois, o escândalo atingiu seu ponto máximo. As redes de notícias transmitiram imagens vazadas da festa no iate de Richard. Risadas, champanhe e fogos de artifício. A câmera focava em Vanessa coberta de diamantes. A voz do apresentador cortava o ruído de fundo.
A indignação pública continua enquanto se confirma que o multimilionário não voltou para visitar sua esposa ou seu recém-nascido. Os comentários voltaram a explodir. Ela deveria ficar com tudo. Onde está a justiça? Este homem precisa prestar contas. Até antigos parceiros de negócios começaram a se distanciar dele. Contratos foram pausados. As ações caíram. Investidores exigiram uma investigação ética. No meio de tudo isso, Clara observava o caos da janela do hospital. Mas pela primeira vez, o barulho exterior não soava como humilhação. Soava como verdade. Maria entrou com um tablet nas mãos. As pessoas estão te defendendo agora, ela disse sorrindo. Você se tornou um símbolo. Clara negou devagar. Eu não sou um símbolo. Eu sou apenas alguém que sobreviveu a ele. Naquela noite, uma jornalista conseguiu passar pela segurança do hospital e bateu em sua porta. Senhora Whitmore, por favor, uma declaração. O que você gostaria de dizer ao seu marido? Clara olhou para a lente da câmera e depois para suas mãos. Sua voz foi serena, mas afiada. Diga a ele que eu estou viva. Isso é tudo o que ele precisa saber. O clipe foi transmitido em questão de horas. Era curto, simples e devastador. Milhões repetiram suas palavras repetidamente. Diga a ele que eu estou viva. A frase se tornou um grito coletivo. Em menos de 24 horas, a opinião pública mudou completamente. Petições foram lançadas pedindo sua renúncia. Patrocinadores se retiraram. O império que ele levou anos para construir começava a desmoronar, pedaço por pedaço. Ao amanhecer, Clara se levantou perto da janela com seu filho nos braços. A cidade começava a despertar. A luz dourada cobria os edifícios. Pela primeira vez, ela sentiu uma calma profunda. Maria entrou devagar. Você está sorrindo. Eu não estou sorrindo, Clara disse com suavidade enquanto balançava o bebê. Eu estou apenas respirando de novo. O Dr. Green apareceu na porta, observando-a. A imprensa não vai parar por um tempo. Você está pronta para o que está por vir? Clara assentiu. Deixe-os falar. A verdade precisa de uma audiência. Ele sorriu fracamente. Então deixe o mundo vê-lo cair. Ela olhou pela janela novamente e sussurrou para seu filho. Viu, meu amor, até as tempestades trazem luz quando terminam de destruir tudo. Lá fora, o sol da manhã se elevava, banhando a cidade em ouro. E pela primeira vez desde que seu mundo desmoronou, Clara sentiu algo que não sentia há meses. Paz. A chuva finalmente havia cessado. A luz da manhã se espalhava pelo pátio do hospital, transformando as poças em espelhos. O ar cheirava a desinfetante e a novos começos. Dentro do Centro Médico Santa Helena, a equipe se movia em silêncio, consciente de que cada corredor, fora do quarto de Clara Whitmore, continuava cheio de repórteres e câmeras esperando seu próximo suspiro. O Dr. Jonathan Green estava sentado em sua mesa, olhando para o envelope grosso à sua frente. Dentro havia relatórios médicos, registros de tempo e depoimentos de testemunhas. Ele havia passado a noite toda reunindo-os. Cada página contava a mesma história. Uma mulher levada à emergência semi-inconsciente, com 7 meses de gravidez, sem contato de emergência, e com um marido ilocalizável por mais de 48 horas. Ele suspirou profundamente. Eles não vão parar até terem a verdade. Ele murmurou para si mesmo. Então ele se levantou, abotoou seu jaleco e caminhou em direção à sala de conferências de imprensa no térreo. Clara estava na cama amamentando seu bebê, quando Maria entrou com o rosto preocupado. Você deveria ver isso, ela disse suavemente, segurando um tablet. Na tela, via-se uma transmissão ao vivo. O Dr. Green estava de pé em um pódio. Atrás dele, o estandarte azul do Centro Médico Santa Helena
se movia levemente sob as grades de ventilação. Repórteres enchiam a sala, suas vozes se misturando em um murmúrio baixo até que ele começou a falar. Meu nome é Dr. Jonathan Green, ele disse com calma. Eu tenho tratado a Sra. Clara Whitmore desde a noite em que ela foi admitida. Ela chegou em estado crítico devido a estresse extremo e exaustão física. Não existia registro algum da presença ou assistência de seu marido. As câmeras flasharam. O som preencheu a sala como um beat. Por que o senhor decide falar agora, doutor? Perguntou um repórter. Porque a verdade sem voz morre em silêncio, ele respondeu. Esta mulher quase perdeu a vida. Ela lutou para salvar seu filho, enquanto seu marido era visto no exterior com outra mulher. O público merece fatos, não especulações. A mão de Clara parou no ar. O bebê emitiu um pequeno som, surpreso com o silêncio repentino no quarto. Maria tocou seu ombro. Ele está te protegendo, ela sussurrou. Clara piscou entre lágrimas. Ele está arriscando tudo. Na conferência, as perguntas começaram a chover. O senhor confirma que o Sr. Whitmore abandonou sua esposa durante uma emergência médica? O Dr. Green nos olhou diretamente. Eu confirmo que ele foi notificado várias vezes e escolheu não responder. O senhor acredita que isso afetou a condição dela? Sim, ele disse com firmeza. O trauma emocional severo pode colocar em perigo tanto a mãe quanto o filho. A sobrevivência da Sra. Whitmore foi um milagre de resistência. Um jornalista levantou uma sobrancelha com ceticismo. O senhor não está violando a confidencialidade médica? Green assentiu levemente. A Sra. Whitmore me deu seu consentimento verbal para esclarecer os fatos. Ela merece o direito à sua própria história depois de ter sido silenciada por outros. A sala ficou em silêncio. Apenas se ouvia o clique suave dos obturadores. Ele encerrou sua declaração com uma frase que ressoaria em todo o país. Às vezes, a ausência de compaixão é mais violenta do que qualquer ato. Ao meio-dia, todas as redes de notícias repetiam suas palavras. Os hashtags mudaram novamente. Justiça para Clara se transformou em o doutor que falou. As pessoas começaram a ver Clara não como uma vítima passiva, mas como uma mulher que permanecia erguida por trás do homem que ousou dizer a verdade. No hospital, o Dr. Green voltou para seu quarto, com o rosto sereno, mas cansado. Clara o olhou com incredulidade. O senhor não precisava ter feito isso. Ele sorriu suavemente. Alguém precisava. Eles teriam distorcido sua história de outra maneira. Eu vi muitas mulheres como você serem culpadas por sua própria dor. Ela balançou a cabeça. Eles vão contra o senhor, os advogados de Whitmore, o conselho. Eles podem tentar, ele respondeu. Mas os fatos são mais difíceis de intimidar do que as pessoas. Maria lhe entregou uma xícara de café. O senhor acabou de começar uma guerra, doutor. Green a pegou e disse: às vezes a justiça precisa de um pouco de barulho. Naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás do horizonte da cidade, o telefone tocou no quarto de Clara. Maria atendeu e depois passou para o doutor. São eles, ela disse. Uma voz corporativa, fria e ensaiada, falou do outro lado. Dr. Green, quem fala é o departamento legal da Whitmore Industries. O senhor está violando leis federais de privacidade. Prepare-se para um processo. O tom de Green se manteve tranquilo. Então preparem-se para o processo de descoberta, porque eu tenho cópias de todos os registros que provam sua negligência. Se me processarem, as provas se tornarão públicas. Houve uma pausa. Então, um insulto mal audível. A chamada foi encerrada abruptamente. Maria sorriu com incredulidade. Ele acabou de assustar a equipe legal de um multimilionário. Green encolheu os ombros. A verdade costuma fazer isso.
Clara sorriu pela primeira vez em dias. O senhor me lembra meu pai, ela disse. Seu pai foi mais corajoso do que eu jamais serei, respondeu Green. Mas talvez a coragem seja algo que se herda. No dia seguinte, multidões se reuniram em frente ao hospital. Alguns carregavam cartazes que diziam: "Apoiamos Clara". Outros seguravam flores. Os jornalistas esperavam na entrada principal. Mas desta vez, suas perguntas não estavam cheias de crueldade. Eles queriam a versão dela. Queriam suas palavras. O Dr. Green observava da janela. Você poderia falar agora, se estiver pronta. Clara abraçou seu bebê. O que ela diria? Diga a verdade, ele respondeu, como eu fiz, mas faça com que a sintam. Ela hesitou um momento e então assentiu. De acordo. Naquela tarde, Clara apareceu brevemente diante das câmeras, acompanhada de Green e Maria. Os flashes eram cegantes, mas ela não se intimidou. Ela se manteve erguida, com uma blusa cor de creme e sem maquiagem. Seu bebê dormia em seus braços. "Senhora Whitmore!" gritou um repórter. "Como a senhora se sente sabendo que seu marido perdeu quase metade de sua empresa desde que o escândalo estourou?" Clara respirou fundo. "Eu não desejo o fracasso dele. Eu só desejei sua honestidade." Outra voz perguntou: "A senhora planeja pedir o divórcio?" Sua resposta foi suave, mas firme. "Eu planejo viver com dignidade. O que isso significar, começa hoje." A multidão ficou em silêncio. Então, pouco a pouco, começaram a aplaudir. Primeiro alguns, depois todos, até que o pátio do hospital ressoou com o som das palmas. O Dr. Green permaneceu ao seu lado, orgulhoso e em silêncio. Quando tudo terminou, Clara se virou para ele. "O senhor fez isso, me deu uma voz." Ele balançou a cabeça. "Você sempre a teve. Eu apenas te lembrei como usá-la." Naquela noite, os corredores do hospital brilhavam com luz dourada. Green caminhou entre as enfermeiras, que sorriam para ele com respeito. Ele chegou ao seu escritório e se sentou, olhando a chuva que voltava a cair atrás da janela. Ele pensou na imprensa, nos advogados, nas manchetes que viriam. Nada disso importava. Ele havia dito a verdade. E em algum lugar do corredor, uma jovem mãe dormia finalmente sem medo. Enquanto isso, em um loft a milhares de quilômetros, Richard Whitmore via o noticiário pela primeira vez. Na tela apareciam o rosto sereno de Green e as breves palavras de Clara. Ele desligou a televisão e serviu mais um drink. Pela primeira vez, seu reflexo no vidro lhe pareceu o de um estranho. Ele ainda não sabia, mas o mundo já havia escolhido um lado. E não era o dele. A tempestade que havia começado em silêncio agora tinha dentes. Durante dias, a imprensa repetiu o testemunho do Dr. Green e a declaração serena de Clara. A opinião pública já não sussurrava, rugia. Todos os meios importantes começaram a investigar. Os jornalistas seguiram o rastro do dinheiro. Os investigadores procuraram provas, e logo a verdade que Richard Whitmore havia enterrado sob contratos e charme começou a vir à luz. No início foi um único e-mail. Depois, uma cadeia completa. Vazada por um informante anônimo, a correspondência entre Richard e Vanessa detalhava um plano para transferir os ativos da Fundação Whitmore sob um novo nome. O objetivo era simples: eliminar Clara de todos os registros financeiros antes que o bebê nascesse. Os documentos se espalharam pela internet como fogo. Screenshots inundaram o Twitter e depois as manchetes de todo o mundo. O Império Whitmore, construído sobre fraude e traição. A amante no centro do escândalo de transferências ilegais. Em seu quarto do hospital, Clara via como a história se desenrolava. Suas mãos tremiam
enquanto ela passava as notícias no telefone. Cada artigo revelava algo pior que o anterior. Sua assinatura falsificada, suas ações roubadas e as mentiras que seu marido havia tecido durante meses. Maria olhou por cima de seu ombro, com os olhos arregalados de espanto. Ele realmente fez tudo isso? Clara assentiu. Cada parte. Ele estava preparando meu desaparecimento. O Dr. Green entrou com uma pasta. Talvez você queira ver isto, ele disse. Ele lhe entregou um relatório impresso, os resultados oficiais da auditoria independente recém-publicada. Confirmava tudo. No final da página, havia um nome que fez o estômago de Clara encolher. Testemunha: Vanessa Hale. Do outro lado da cidade, Vanessa estava em um apartamento de luxo, rodeada de sacolas de compras e silêncio. Seu telefone não parava de vibrar, mensagens de repórteres, advogados e uma que a gelou. Sabemos o que você fez. Apresente-se antes que as autoridades o façam. Ela ficou de pé em frente à janela, olhando o mar de luzes piscantes na rua. O mundo glamouroso que ela havia lutado para alcançar estava desmoronando. Os investidores que antes sorriam para ela agora apagavam seu número. Os amigos que a haviam elogiado agora a chamavam de ladra. Quando bateram na porta, ela paralisou. Senhorita Hale? A voz do outro lado era firme. Departamento de Polícia de Los Angeles. Temos um mandado. Ela recuou lentamente, seus saltos ressoando sobre o mármore. A porta se abriu e os agentes entraram. As câmeras chegaram segundos depois. Senhora, a senhorita está presa por falsificação de documentos legais e participação em fraude corporativa. Os lábios de Vanessa tremeram. Ele me disse que era legal. Ninguém respondeu. Naquela noite, a notícia explodiu de novo. As imagens de Vanessa algemada inundaram todas as telas. Ela mantinha a cabeça baixa, com seu casaco encharcado pela chuva. As manchetes eram impiedosas. Amante de Whitmore presa por fraude. O império construído sobre mentiras finalmente cai. No hospital, Maria ligou a televisão assim que as imagens apareceram. Olha, ela sussurrou. Clara observou em silêncio. A mesma mulher que havia sorrido ao lado de seu marido, a que parecia intocável, agora estava pequena e trêmula sob os flashes. Por um instante, Clara sentiu compaixão, mas logo desapareceu. O Dr. Green cruzou os braços. A lei finalmente a alcançou. Clara sentiu. E ele? Onde está? Richard Whitmore estava a milhares de quilômetros, escondido atrás das janelas escuras de uma vila em Mônaco. Ele estava há dias sem atender chamadas, ignorando seus advogados e evitando o conselho de administração. Seus últimos aliados o abandonavam. As ações de sua empresa haviam caído 40% em uma semana. Os bancos congelaram suas contas enquanto a investigação avançava. Quando seu telefone finalmente tocou, ele pensou que seria outro jornalista o credor. Em vez disso, uma voz familiar falou. Richard, disse o Dr. Green com calma. Richard se tensionou. Como você conseguiu este número? Não foi necessário, respondeu Green. Você me ligou primeiro, lembra? Na noite em que sua esposa quase morreu. Eu não tenho tempo para seus sermões, Richard replicou. Este é um assunto meu e dos meus advogados. Isto é entre você e sua consciência, disse o doutor. Você abandonou sua esposa e agora a mulher com quem você tentou substituí-la está na prisão. De quanta mais prova você precisa para entender que a verdade sempre vence. A voz de Richard baixou. Você acha que isso a torna inocente? Ela assinou esses documentos. O tom de Green endureceu. Você falsificou a assinatura dela. Eu tenho as provas. Elas já estão nas mãos do promotor. Houve um longo silêncio. Quando Richard voltou a falar, sua voz quebrou um pouco. Você não sabe o que é perder tudo. Sim, eu sei, disse Green em voz baixa.
A diferença é que eu não mereci. A chamada foi encerrada. Em poucas horas, as autoridades apresentaram acusações contra Richard. Fraude eletrônica, falsificação, negligência com resultado de perigo. Já não era um escândalo, era um crime. A história dominou todos os noticiários. Os helicópteros sobrevoavam sua propriedade enquanto a polícia a cercava. As câmeras captaram o momento em que ele saiu. Já não era o empresário impecável das revistas. Seu rosto estava pálido, suas roupas amassadas, e seus olhos mostravam o cansaço de quem havia estado fugindo de si mesmo por tempo demais. Os repórteres gritaram perguntas. Sr. Whitmore se arrepende de ter abandonado sua esposa? O senhor falsificou a assinatura dela? O senhor tem algo a dizer ao seu filho? Ele não respondeu. Pela primeira vez, Richard Whitmore não tinha nada para vender. Em Santa Helena, o ambiente mudou de tristeza para uma calma satisfeita. As enfermeiras que antes sussurravam com pena, agora sorriam ao passar, em frente ao quarto de Clara. Até os seguranças a cumprimentavam com respeito. Maria colocou um jornal sobre a mesa. A manchete dizia: Justiça para Clara Whitmore. Clara acariciou o papel. Eu nunca quis vingança, ela disse. Eu só queria a verdade. O Dr. Green sorriu levemente. Você lhes deu algo mais do que a verdade. Você lhes deu coragem. Ela olhou para seu bebê dormindo em seus braços. Ele vai crescer sabendo o que significa integridade. Green assentiu. Então você já ganhou. Naquela tarde, Clara saiu pela primeira vez desde que tudo começou. O ar fresco acariciou seu rosto. O céu sobre Los Angeles estava limpo, pintado de tons rosados e dourados. Por um momento, ela ficou parada simplesmente respirando. Uma enfermeira sussurrou para outra. É ela, a mulher que superou tudo. Clara conseguiu ouvir e sorriu. Não, ela disse em voz baixa. Eu não superei tudo. Eu continuo superando. Maria riu suavemente. E você continuará, um respiro de cada vez. Enquanto voltavam para dentro, um aviso de última hora apareceu no telefone da enfermeira. Richard Whitmore preso enquanto enfrenta acusações. Maria lhe mostrou. Acabou. Clara olhou para seu filho e sussurrou. Não, isto apenas começou. As portas do elevador se fecharam, isolando-as do barulho do mundo exterior. Naquele silêncio, Clara segurou seu filho e fechou os olhos. A luta terminava, mas seu futuro apenas começava a se formar. Pela primeira vez, seu reflexo nas portas metálicas do elevador não parecia quebrado. Parecia alguém que havia renascido. Amanhã depois da prisão de Richard, a cidade se sentia diferente. O horizonte de Los Angeles brilhava como sempre, mas sob a superfície percebia-se um murmúrio novo, uma sensação de reivindicação. Os helicópteros de notícias ainda sobrevoavam a mansão Whitmore. Os repórteres acampavam em frente aos tribunais. Em cada tela de cada cafeteria se repetia a mesma história. O multimilionário que teve tudo e perdeu tudo. Dentro do Centro Médico Santa Helena, Clara estava sentada perto da janela com seu bebê nos braços. O sol se derramava suavemente sobre os lençóis, tingindo-os de dourado. Ela estava cansada, mas seu rosto mostrava calma e seus olhos estavam claros. Pela primeira vez em meses, ela não tinha medo de olhar para frente. Maria entrou com um pequeno rádio. Está em todas as notícias, ela disse. Eles congelaram as contas dele. O conselho o expulsou da Whitmore Industries esta manhã. Clara assentiu em silêncio. Ele construiu seu império sobre mentiras. Era apenas questão de tempo até que desmoronasse. Maria hesitou. Você quer ouvir o que eles estão dizendo? Clara suspirou. Coloque. O rádio chiou. A voz de um repórter preencheu o quarto.
Em uma reviravolta surpreendente, o multimilionário Richard Whitmore teve a fiança negada após ser acusado de múltiplas acusações de fraude, falsificação e negligência criminal. Sua equipe legal se recusou a comentar. A simpatia pública continua se voltando para sua esposa separada, Clara Whitmore, que sobreviveu a uma emergência médica quase fatal e revelou o escândalo que abalou o mundo financeiro. Maria desligou o rádio. Agora eles te chamam de heroína. Clara olhou para seu filho. Heróis escolhem lutar. Eu apenas me recusei a me render. Do outro lado da cidade, o tribunal estava lotado. As câmeras flasharam quando Richard entrou em um terno cinza que pendia solto sobre seu corpo. Seu cabelo estava despenteado e seus olhos fundos. O homem que antes dominava as salas de reuniões agora evitava todos os olhares. Quando o juiz leu as acusações, Richard mal levantou a vista. A voz do promotor ressoou na sala. Este caso não é sobre riqueza ou status. É sobre responsabilidade. O Sr. Whitmore falsificou documentos, manipulou fundos e abandonou sua esposa durante uma emergência médica que poderia ter custado 2 vidas. O advogado de Richard sussurrou algo, mas o juiz já havia falado. Dadas as provas, este tribunal nega a fiança até o julgamento. O Sr. Whitmore permanecerá sob custódia. Um murmúrio percorreu a sala. Lá fora, a multidão explodiu. De seu quarto no hospital, Clara viu as imagens naquela noite. Ela não aplaudiu. Ela não chorou. Simplesmente desligou a televisão e sussurrou. A justiça não faz barulho. Ela é silenciosa, o doutor. Green, que revisava os papéis de sua alta, levantou a vista. Você pode ir amanhã, ele disse. Como você se sente? Ela sorriu levemente, como se eu finalmente respirasse um ar que me pertence. Na manhã seguinte, Clara saiu do hospital, com seu bebê nos braços. O estacionamento estava cheio de flores de desconhecidos, com cartões escritos à mão entre os buquês. Você me inspirou. Você me fez voltar a acreditar. Seja forte, Clara. Maria secou as lágrimas enquanto caminhavam entre as pessoas. Alguns aplaudiam suavemente, outros apenas assentiam com respeito. Clara parou um instante, comovida. Então sorriu e sussurrou. Obrigada. O Dr. Green a observava da entrada, com orgulho silencioso. Lembre-se do que eu te disse, ele disse. Curar não é esquecer, é aprender a viver sem medo. Ela assentiu. O senhor me ensinou isso? Ele ajeitou os óculos. Na verdade, você aprendeu sozinha. Eu apenas te dei as ferramentas. Os dias se tornaram semanas. Clara alugou um pequeno apartamento no centro, com vista para um parque cheio de carvalhos. Não se parecia em nada com a mansão onde ela havia vivido, mas era dela. Ela pintou o quarto do bebê sozinha, com paredes amarelas suaves e cortinas brancas que se moviam com a brisa. À noite, quando seu filho dormia, ela trabalhava em um plano. Ela contatou os antigos sócios de seu falecido pai, revisou arquivos antigos e reativou o fundo fiduciário que havia ignorado por anos. A fundação que seu pai havia criado, a mesma que um dia financiou bolsas e ajuda médica, renasceria. Ela a chamou de Fundação O Refúgio para Mulheres e Crianças. Maria a ajudou a organizar reuniões. Voluntários chegaram. Cartas de apoio vieram de todo o país. Até desconhecidos que haviam lido sua história enviaram doações. Você transformou a dor em propósito, Maria lhe disse uma noite. Clara sorriu. A dor é apenas energia esperando por direção. Enquanto isso, a opinião pública se movia mais rápido do que qualquer tribunal. A Whitmore Industries mudou de nome e de diretores, eliminando o dele de todas as paredes.
A data do julgamento de Vanessa Hale foi anunciada, e ela se declarou culpada de múltiplas acusações de fraude em troca de testemunhar contra Richard. O golpe final veio quando analistas financeiros revelaram que o império de Richard havia sido sustentado por números inflacionados durante anos. Sem seu charme para mantê-lo unido, tudo desmoronou. O Dr. Green viu as notícias uma noite de seu escritório. Uma enfermeira que passava comentou: "É bom ver o karma fazer seu trabalho, não é?" Ele sorriu suavemente. Não foi o karma, foi a verdade. Uma tarde, Clara foi convidada a falar em uma conferência local de mulheres. Ela hesitou no início, mas finalmente aceitou. No dia do evento, ela esperou nos bastidores, segurando suas anotações, com o coração acelerado. Maria apertou sua mão. "Você já enfrentou coisas piores. Vá e conte sua história." Clara subiu ao palco. O público se levantou para aplaudir antes que ela dissesse uma palavra. Ela esperou que o barulho cessasse e começou. "Eu costumava pensar que o silêncio mantinha a paz. Eu fiquei calada quando algo estava errado, acreditando que amor significava paciência. Mas o silêncio pode se tornar uma jaula. Quase se tornou meu túmulo." A sala ficou imóvel. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Sobreviver não é força por si só. O que você faz depois de sobreviver é o que te define. Eu escolhi me reconstruir, não por vingança, mas para dar sentido à dor. Quando ela terminou, o público se levantou novamente. As pessoas aplaudiam, algumas choravam, e os organizadores lhe entregaram uma pequena placa que dizia: "Por coragem e verdade." Ao descer do palco, ela viu o Dr. Green esperando-a nos bastidores, sorrindo. "Você se tornou o que sempre deveria ter sido," ele disse. Clara riu suavemente. "Eu estou apenas voltando a ser quem eu era, antes que ele tentasse me apagar." Naquela noite, Clara ficou perto da janela, segurando seu filho enquanto as luzes da cidade brilhavam lá embaixo. Ela pensou em tudo: a traição, a perda, os julgamentos, as longas noites no hospital. Nada disso a definia mais. Maria entrou em silêncio. "Você pensa nele às vezes?" Clara sentiu devagar, às vezes, mas sem ódio. Ele foi a tempestade que me ensinou a construir um refúgio. Ela beijou a testa de seu bebê e sussurrou: "Você vai crescer em um mundo onde o amor significa segurança, não medo." O bebê se moveu e emitiu um suave balbucio. Ela sorriu. Lá fora, as últimas luzes do pôr do sol se desvaneciam na noite. As luzes da cidade pareciam estrelas refletidas no chão. E naquele tranquilo apartamento, uma mulher que um dia esteve quebrada já estava construindo seu próximo capítulo. Tijolo por tijolo, verdade por verdade, respiro por respiro. A primavera voltou para a Califórnia com uma graça silenciosa. As manhãs cheiravam a lilazes e a sal do Pacífico. Os pássaros cantavam fora das altas janelas, que agora pertenciam à sede da fundação, o Refúgio para Mulheres e Crianças. O edifício se erguia no centro de Los Angeles, com suas paredes de vidro refletindo a luz do sol e a esperança. No interior, os voluntários se moviam com propósito. Faixas com letras azuis suaves pendiam do teto. Um pequeno palco havia sido preparado na frente, decorado com flores brancas. Hoje era a grande inauguração. Clara esperava atrás do palco, segurando uma nota dobrada em suas mãos. Seu filho, já com alguns meses, estava com Maria na primeira fila. Ela podia ouvir o murmúrio baixo da multidão. Repórteres, funcionários, sobreviventes e simpatizantes. Aquele som já não a assustava. Dava-lhe energia. O Dr. Green se aproximou em silêncio. "Pronta?" Ela sorriu. "Eu acho que sim." Ele ajeitou os óculos.
Seu pai estaria orgulhoso. E a sua versão mais jovem também estaria. Ela respirou fundo. Por muito tempo eu pensei que a pior coisa que tinha acontecido comigo era perder tudo. Mas talvez o pior tenha sido acreditar que eu não podia recomeçar. Green assentiu. Então vá e mostre a eles como se começa de novo. Quando Clara subiu ao palco, o público se levantou. Os aplausos encheram o salão como um trovão, mas sua presença tranquila fez o barulho se transformar em calor. Ela esperou o silêncio e começou a falar. Meses atrás eu acordei em uma cama de hospital, sem saber se viveria. Eu havia perdido a confiança, a segurança e um futuro que um dia acreditei ser meu. Mas eu compreendi algo. A vida não espera que estejamos prontos. Ela nos empurra para a frente, e às vezes a única escolha é levantar e seguir. Sua voz não tremeu. A força vinha de um lugar profundo, forjada pela dor e suavizada pela cura. Esta fundação existe porque nenhuma mulher ou criança deveria se sentir impotente novamente. A dor nos isola, mas a verdade nos une. Eu construí este lugar não a partir do rancor, mas da convicção de que a compaixão é a resposta mais forte à crueldade. O público escutava em completo silêncio. Alguns choravam em silêncio. Clara continuou, olhando para a primeira fila onde Maria segurava o bebê. Este é meu filho, Ethan. Ele é a prova de que o amor sobrevive mesmo no caos. Tudo o que eu faço agora, eu faço pelo mundo que ele herdará. Um mundo onde as mulheres podem falar e ser ouvidas. Um mundo onde força não significa silêncio. Um murmúrio suave percorreu o público, um som que transmitia gratidão mais do que aplauso. Mais tarde, os repórteres se reuniram para fazer perguntas. Uma jovem jornalista perguntou: Sra. Whitmore, o que a senhora diria para aqueles que ainda lutam para se curar? Clara sorriu com ternura. Curar não é um destino, é uma prática. Alguns dias você avançará, outros você só conseguirá rastejar. Ambos contam. O importante é não parar. Outra voz perguntou: a senhora perdoa seu marido? A sala ficou em silêncio. Clara fez uma longa pausa antes de responder. Eu o perdoo, de certa forma. Perdoar é libertar o seu futuro da raiva do seu passado. E perdoar é algo que eu faço por mim. A repórter baixou a câmera, visivelmente comovida. O Dr. Green observava de um canto, seu coração cheio de orgulho tranquilo. Ele a havia visto quase morrer, depois se reconstruir pedaço por pedaço, e agora a via de pé em uma luz que pertencia apenas a ela. Depois da cerimônia, a multidão ficou um pouco no novo centro. Em um corredor havia sido montada uma pequena exposição com fotos de mulheres que haviam superado o abuso e a adversidade. Ao lado de cada imagem, havia uma frase escrita pela própria sobrevivente. Uma dizia: eu encontrei paz no meu próprio nome. Outra: ele se foi e o mundo não acabou. Apenas começou. Clara caminhou devagar em frente às fotos, roçando as molduras com os dedos. Cada história lhe lembrava uma noite em que ela pensou que não sobreviveria. Maria se aproximou por trás. Você lhes deu algo real. Você lhes deu sua história. Clara se virou e a abraçou. Você me deu a força para chegar aqui. Maria sorriu entre lágrimas. Eu apenas me certifiquei de que você não esquecesse o quão forte você era. Naquela tarde, quando o sol se escondeu no horizonte, os últimos convidados se foram. O edifício voltou a ficar em calma. Clara permaneceu sozinha no grande hall, com o som de seus passos ecoando sobre o mármore. Ela olhou para o mural pintado sobre a entrada. Mostrava uma mulher segurando uma criança, cercadas de luz que atravessava as nuvens. Ela sussurrou: nós conseguimos.
O Dr. Green apareceu na porta, com seu casaco sobre um braço. "É lindo", ele disse olhando para o mural. "É mais do que eu sonhei", ela respondeu. Ele assentiu em direção ao bebê dormindo nos braços de Maria. Ele vai crescer sabendo exatamente quem é a mãe dele. Clara olhou para o filho, com os olhos cheios de ternura. Eu costumava pensar que sobreviver era o final. Agora eu vejo que era apenas o começo. Naquela noite, Clara dirigiu sozinha para casa pela primeira vez em meses. As luzes da cidade se esvaneciam através do para-brisa, brilhantes e vivas. Ela ligou o rádio. Em todos os canais falavam de sua história, mas ela não ouviu muito. Mudou para música clássica, deixando que o piano a envolvesse. Quando chegou ao seu apartamento, saiu para a varanda. O ar estava fresco e cheio de primavera. Dali ela podia ver o hospital ao longe, o mesmo lugar onde tudo quase havia terminado. Já não parecia um símbolo de dor. Era um lembrete de sobrevivência. Ela se apoiou na grade, fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar não tinha gosto de medo. Tinha gosto de liberdade. Uma semana depois, a Fundação O Refúgio se tornou notícia nacional. As doações chegavam incessantemente. Cartas de mulheres de todo o mundo contavam suas histórias, seus agradecimentos ou pediam orientação. Clara as lia até tarde, às vezes parando para secar as lágrimas. O Dr. Green a visitou uma noite e a encontrou cercada de envelopes. Ainda trabalhando, ela sorriu. "Isto não é trabalho, são lembretes." Ele se sentou em frente a ela. "O ciclo se fechou?" Não completamente", ela disse com suavidade. "Apenas o suficiente para ver onde eu comecei." Ele riu. "Você sempre teve uma maneira poética de dizer as coisas. E corajosa." Clara olhou pela janela, onde as luzes de Los Angeles brilhavam como estrelas dispersas. "Antes eu buscava a perfeição. Agora eu busco apenas a paz." Quando chegou a meia-noite, ela se aproximou do berço de seu filho e o observou dormir. Sua pequena mão repousava perto de sua bochecha, respirando devagar e tranquilo. Ela se inclinou e acariciou seu cabelo suave. "Você me salvou sem saber", ela sussurrou. "Você me lembrou que a vida ainda tem beleza." Lá fora, a luz da lua entrava pela janela, banhando mãe e filho em prata. Ela olhou para o horizonte mais uma vez e disse em voz baixa: "Às vezes, o final de uma história não é uma queda. É o momento em que alguém se levanta de novo." Então ela apagou a luz, agarrando-se ao silêncio, ao calor e à paz que havia conquistado. A cidade continuava brilhando. O mundo continuava girando. E naquele tranquilo apartamento, a mulher que um dia foi uma vítima finalmente se tornou completa.